Olá, pessoal. Muito boa noite. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais uma Evangelioterapia. Todos que estão presentes aqui na sede da FEBEM, todos que estão em casa também através do Meet. Muito bom revê-los sempre, todas as quartas-feiras, alguns aos sábados, nos nossos estudos, né? E hoje está comigo, né? Como dizem aí no Rio de Janeiro, né? Da brincadeira do tá contigo. Então, mas nesse primeiro momento, nós vamos elevar nossas vibrações, nos conectar com Deus, pedindo ao auxílio da espiritualidade que nos auxilie nesse momento, favorecendo o nosso entendimento, a nossa compreensão, o nosso discernimento, a tudo que será disponibilizado nessa noite de hoje, que isso de alguma forma possa favorecer a nossa trajetória, nossas vidas, os nossos relacionamentos com os outros e conosco mesmo. E que Jesus continue nos abençoando agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, pessoal, nós vamos dar continuidade, né? Eu diria que há uma certa diferença um pouco de palestra, eu trago mais para esse ponto do estudo, porque a gente vai esmiuçar o texto evangélico, né? E de forma sistemática a gente vem fazendo isso desde o do início, com algumas exceções quando a gente traz alguns temas extras. Mas esse tema, pagar o mal com o bem, ele se encontra no capítulo de número 12. É o primeiro, que fala sobre amar os vossos inimigos. E é a primeira leitura desse capítulo, né? Não trouxe ela na íntegra, mas primeiro, pelo menos a primeira parte ela veio sim. Depois, se vocês quiserem ler completamente lá, porque não daria tempo. Nosso tempo é curto na quarta-feira. E aí, esse capítulo, como todos os outros, a sua importância dentro desse contexto do Evangelho, né? Porque quando você fala, eu sempre me lembro do Rossandro Klinger, quando chega nesse capítulo, ele brinca com isso, né? Poxa, quando Jesus fala para amar o próximo, aquela coisa toda, aí quando fala para amar os inimigos, aí é mais difícil, né? Então, é um conteúdo que traz bastantes desafios, eu diria, para a gente também, nessa nossa trajetória. Nós vamos ver em seguida, né? Acredito que no mês que vem, inimigos desencarnados. Se alguém bate na face direita, apresentar também a outra, a vingança, o ódio, o duelo. Então, esse capítulo em especial, ele traz muito dos trabalhos que nós fazemos internamente, né? Que vocês não participam, dos trabalhos de desobsessão. Então, há muita importância do tudo que a gente vai aprender aqui nas próximas semanas para ajudar, né, o nosso processo de vida e também da vida após a vida. Então, vamos diretamente ao texto evangélico, que ele começa realmente trazendo uma leitura de São Mateus. Se encontra lá no capítulo 5, versículo 20, de 43 e de 43 até o 47, o versículo. E olha só o que São Mateus traz para a gente. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes não aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis isso mais que os outros? Os publicanos não fazem também? E eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, eu diria que hoje nós temos aqui uma tarefa bem simples e fácil pela frente, né? Que foi trazida aqui nessa leitura. Para nós, né, para começar, nós precisamos mergulhar, né, nesse contraste aqui, então, da lei antiga para a lei de amor, trazida por Jesus,
E vamos trazer um pequeno contexto desse ambiente da época, né? Porque na época Jesus, né? Na época onde ele esteve no meio de nós, eu digo no meio de nós, porque muitos de nós estávamos lá, né? Já apareceu em muitos tratamentos aí, a gente vem passando por esse processo, alguns de um lado, alguns de outro, e como Estevão, né, que se tornou Paulo, nós também já estivemos de um lado e de outro. Então, naquela época, os ensinos sobre a religiosidade, vamos dizer assim, eles estavam fortemente atrelados àquele formalismo, aquele cumprimento rigoroso das leis, né, trazido ali da lei de Moisés, que eram interpretados pelos escribas e pelos fariseus, como a gente vê aqui. E eles se consideravam ali puros, superiores que todo mundo, mantendo uma distância ali, vamos dizer, até meio rígida, né, daqueles outros que eles julgavam que eram seus inimigos, os próprios gentios, os publicanos, como dizem aqui. E Jesus, ele critica essa justiça porque ela era externa, né? Ela era da boca para fora, vamos dizer assim. Porque Jesus dizia que eles honram-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então é interessante, sempre quando a gente traz essas questões, que a gente traga para a gente. Aqui nós estamos falando deles, mas será que a gente em algum momento também não faz isso? É sempre bom contextualizar dessa forma. Então, pagar o mal com o bem era impensável, né, em uma cultura que era praticamente baseada na lei de talião, olho por olho, dente por dente, né? E o ódio ao inimigo era quase que uma prescrição social, né? Era uma coisa que era normal. Se eu odiar as pessoas que não me querem bem, então tem que pagar aquele sentimento mesmo bem pesado que a gente vai ver aqui o que ele acarreta na vida da gente. Então, aí eu me pergunto, será que hoje nós já evoluímos o bastante? Ou esse sentimento, esse pensamento, né? Ele ser uma coisa já ultrapassada? Será que é dessa forma que a gente já pensa? Essa mensagem de Jesus, ela ressoa com a minha maneira de pensar e de viver hoje, em 2026, ou seja, 2026 anos depois que ele trouxe esses ensinamentos? Outra pergunta que a gente deve trazer para que se faça essa reflexão. Então, quando a gente vem para essa questão de pagar o mal com o mal, apenas a gente vai fazer o quê? Perpetuar a violência. A gente vai trazer mais litígio, mais querelas, mais problemas, né? E o bem é o único elemento capaz de neutralizar o mal. Tem um antídoto que é para a serpente, você usa? Qual é o antídoto para neutralizar o mal? Bem, é o amor, né? Então, se amarmos apenas quem nos ama, não há mérito, pois é um movimento natural de troca, é muito fácil, né? A pessoa me ama, eu amo ela também, tá tudo certo, né? Então, o mérito ele vem quando há um esforço, né? Quando a gente consegue vencer, aí trazendo sempre essa perspectiva da Joana de Anjos, do Cabo Gustavo Young, quando a gente consegue vencer a sombra e oferecer o bem a quem nos fere, que essa é a proposta de hoje. Então, o esquecimento das ofensas, né? É claro que não se ofender diante das ofensas é próprio de almas mais elevadas, que estão acima dos insultos, que não perdoa, né? No caso, aquelas pessoas que não conseguem ainda perdoar, vivem em constante, uma certa perturbação, na verdade. Então, Jesus utiliza a natureza para mostrar essa imparcialidade aqui no texto, como a gente vê, porque ele fala: Deus faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus. Então, isso ensina que a caridade ela deve ser exercida sem nenhum tipo de preconceito, de nenhuma espécie, né? De etnia, de crença, de condição social, moral, porque o sol nasce para todo mundo, né? De todas as formas. Então, exatamente como Deus exerce sobre todos nós. Todo ser humano
precisa, tem a necessidade de realizar o seu trabalho de autoiluminação. Então, quando a gente consegue orar por aqueles que nos perseguem, nós não estamos apenas ajudando a outra pessoa, mas libertando a nós mesmos dessas vibrações que nos prendem, que nos aprisionam na dor e no sofrimento. Então, se a gente raciocinar direito, é a gente fazer o bem para a gente mesmo. É falta de auto-amor a gente desejar o mal para outra pessoa. Mas a gente vai mergulhar bem mais no íntimo dessa questão aqui durante nossa fala de hoje. E aqui vem a nossa primeira imagem de hoje, com um texto para a gente poder refletir. A alma, ela carrega os traços dos seus atos, ou seja, o nosso espírito. A alma é o espírito encarnado. A gente desencarna o espírito e carrega também essas marcas. E para o mundo espiritual, com a alma carregada de ódio, rancor, ressentimentos, traz uma grande infelicidade. Portanto, amar o inimigo é uma estratégia de saúde espiritual e progresso na hierarquia dos mundos. Então, você veja, quando há esse tipo de sentimento que você desencarna e vai para o outro lado, o espírito, ele fica, eu diria que ele fica parado no tempo e no espaço. Vamos pensar, quem aqui nunca ficou assim com uma ideia fixa na cabeça? Aquela que fica se repetindo. E aí eu vou trazer as situações. Quando você é insultado, quando você é humilhado, quando você é traído, quando você é violentado, quando você é diminuído, é enganado. E isso acontece, ou já aconteceu, ou vai acontecer com todo mundo. Em algum momento da vida vão acontecer situações que a gente vai se sentir desse jeito. E aí, quem nunca ficou com o pensamento martelando aquela coisa sobre a outra pessoa, a pessoa vindo na tua cabeça, se repetindo, se repetindo? E aí você imagina quando chegar ao ponto de nós sermos até mortos pelas outras pessoas. Isso aí é um caso que acontece muito nas reuniões. Então, essas situações, quando vivo, carrega, não se liberta delas, não há o perdão, você fica com aquela coisa, mesmo que, não, tudo bem, eu posso conseguir me libertar, eu perdoei, mas ainda assim, quando eu escuto o nome daquela pessoa, sinto um negócio diferente. A gente vai ver sobre isso também. Então, essas situações, o que é que acontece? Você, quando desencarna com sentimentos pesados como esse, automaticamente você fica cristalizado, paralisado naquele momento e fica repetindo. A gente chega nas reuniões aqui para tratar de situações como essa que eu trouxe aqui, de pessoas que nós, de certa forma, ferimos lá no passado, causamos situações como essas, e elas estão lá, vivendo em 1686, em 1800 e não sei quanto. A gente fala que está em 2026, eles, como assim? Continuam paralisados por séculos, décadas, presos nesse sentimento de ódio, rancor, e repetindo aquilo. Eu vou me vingar, eu vou encontrar, e fica procurando a pessoa. E encontram a gente agora e eles dizem assim: não, ele está se escondendo, você não está vendo que não é outro corpo? Não, é aquele mesmo lá. Reconhece porque é energia. Nós estamos somente com outra roupa. É como se eu pegasse, botasse outra camiseta, saísse ali, a pessoa me reconhece. Eu tenho uma identidade aqui com esse corpo. E o espírito também tem a identidade. Então, eles veem o espírito, não vê a roupa agora. E nos encontram e fica tentando. E muitas vezes conseguem nos persuadir, nos prejudicar, atrapalhar, mas a gente vai ver. Essa daí já cai numa palestra sobre obsessão, os tipos de obsessão, né? Mas eu estou falando isso para que a gente possa entender que esse sentimento pode nos prender a esse do outro lado. Então, o ódio, o ressentimento, eles são como se fossem toxinas. Porque ressentir, o que é ressentimento? É ressentir aquele momento. O espírito ele não perdoa, ele continua vivendo, revivendo aquilo, como se fosse a história do looping mental, né?
Então, isso cria um estado também de autoobsessão, onde o indivíduo ele acaba se tornando, ao mesmo tempo, carrasco do outro e vítima de si mesmo, porque ele também é o maior prejudicado. E aí vem aquelas frases das músicas que a gente acompanha às vezes, né? Quando você oferece rosas, o primeiro que se perfuma é você. É a mesma coisa. Se eu pegar aqui esterco para jogar no outro, quem vai se sujar primeiro sou eu. Então, tudo que eu estou emitindo para o outro, eu estou sentindo e vai me prejudicar. E o espírito ele acaba carregando, como falou aqui no início dessa fala, esses traços, né? E muda tanto a sua configuração fluídica do corpo espiritual, que quando você coloca ele diante do espelho, ele não se reconhece. Ele, não, esse daí não sou eu, não. De tão degradado que está, né? Então, sentimentos sombrios, eles alteram a aparência do espírito. Vai se tornando obscurecido, com expressões de sofrimento, aparece muitas vezes como demônios que a gente imagina, como é colocado muitas vezes. Então, vai refletir o quê? Caos interior que existe dentro dele, se reflete fora. E muitas vezes a gente pode ver aqui na Terra mesmo pessoas com seus vícios, né? Quando a pessoa está com ódio, como é que são as feições? Ela fica simpática? Muda, não fica diferente? Então, é basicamente com as pessoas viciadas, aquela coisa toda, a fisionomia muda completamente, fica degradada aqui e lá também é a mesma coisa. Então, quando a gente traz para essa perspectiva, eu falei agora há pouco de Joana de Ângela, eu diria que esses sentimentos eles são remanescentes do nosso passado primitivo, que é tipo um instinto de conservação mal direcionado, né? Então, quando a gente leva essas sombras com ela diria também que a gente permanece num estado de infantilidade espiritual, onde o ego domina o meu ser, a história do egoísmo, né? E isso retarda o nosso processo, a nossa jornada em direção à plenitude, quando fala aqui sobre a hierarquia dos mundos, né? Então, vamos seguir adiante para mais um trecho de reflexão, porque pagar o mal com o bem é o maior ato de auto-amor. É você se amar. Quando eu perdoo o inimigo, eu me liberto do mal que ele me causou. O mal dele fica com ele. O meu bem me acompanha pela eternidade. Tá? Então, são coisas para a gente refletir hoje, porque o amor, ele vai atuar como um bálsamo, como um antídoto, como eu já falei anteriormente. Ele limpa essas impressões todas do passado, quando você transmuta, quando você transforma. Quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, ele está oferecendo para a gente o quê? Uma receita, uma profilaxia, uma prevenção espiritual para que a gente esteja bem. A gente não, às vezes, toma um remédio para remediar depois que já está doente. Então, tem como você prevenir para que não fique doente. E a receita é essa, que ele está dando para a gente. Então, quem ama não retém o veneno alheio, nem o seu próprio, né? Eu lembro que outro dia eu vi um vídeo que a cobra ela vai e acaba picando ela mesma, né? Então, acontece às vezes isso com a gente. Claro que no caso das cobras mesmo, as peçonhentas, quando ela se pica, ela não morre por causa disso. Ela é autoimune ao próprio veneno. Mas no nosso caso, a gente também não morre, nós somos imortais, mas isso nos prejudica. Então, quando a gente semeia o bem, a gente vai criando laços, energias de boas vibrações, de simpatia por onde a gente passa. Então, quando nós desencarnamos, nós somos recebidos por amigos, por protetores, por benfeitores, enquanto aquele que tem esses sentimentos de ódio, que odeia, ele vai se ver isolado ou cercado daqueles que têm a mesma compatibilidade, o mesmo sentimento de ódio. Muitas vezes eles são usados, né, por outros seres também, e aí a gente está acostumado a ver aqui feitos os pactos, os contratos, né, para se vingarem de outra pessoa.
Porque chega outro no plano espiritual que sabe que aquela pessoa tem algo contra aquele outro, aí ele, vou usar aquele ali. Vou usar o ódio que ele está sentindo para prejudicar ele também. E aí se aproxima com essas intenções. Quando se juntam mais pessoas para formar ali um gangue para prejudicar outra pessoa. Então, quando a gente consegue resolver um conflito pelo amor, ainda nesta vida, você evita a necessidade de retornar em condições difíceis para ajustar as contas com aquele mesmo ser. Você se liberta. Se ele continuar com ódio, o problema é dele. Mas eu fico livre. Então, se eu diria que se nós ainda odiamos alguém, né, é a mesma coisa que a gente se manter algemado a essa pessoa, porque cria um vínculo. O ódio é um vínculo. Ele é tão poderoso, tão forte quanto o amor, porque o amor também une as pessoas. Da mesma forma, a pessoa que eu não gosto, eu vou ficar unido a ela pelo ódio. Se eu quero me libertar de quem eu não gosto de pessoas. É normal. Tem pessoas que você gosta de estar perto, de estar junto, tem outras que você não gosta, mas você atrai para próximo de você aquelas também que você não gosta através desse sentimento, né? E aí, às vezes, a gente se pergunta, e o outro, como é que ele fica? Como acontece nas reuniões também. Não se preocupe com o outro, faça a sua parte. O outro vai chegar o momento dele, se é que não chegou, né? Então, os mundos superiores, quando a gente vê aqui anteriormente, eles são habitados por seres que já superaram esse instinto de vingança. Então, para mudar de mundo, ou pelo menos permanecer o nosso, que está evoluindo na hierarquia, como a gente viu na fala anterior, né? A gente está passando de expiações e provas para um planeta de regeneração, nós precisamos mudar a nossa frequência, ajustar. Quem já mudou, está tudo certo. Quem não, precisa mudar ou continuar nesse trabalho dia a dia, né? A gente não consegue entrar numa morada de paz carregando armas de guerra no coração e na mente. É preciso se desarmar completamente disso. É como se tivesse aquele detector de metais para identificar. Você vai passando, está lá o sentimento de ódio, rancor, opa, tocou o sininho, opa, não passa, volte. É mais ou menos assim. Então, a gente precisa se libertar desse peso, e são sentimentos, e são identificados. As energias que a gente vibra, não é? Então, seguindo mais um trechinho da leitura, diz o seguinte: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e também sobre o orgulho. Então, pagar o mal com o bem é um processo de transformação, de alquimia espiritual. O mal recebido é uma energia de baixa vibração. Quais são essas energias? Vamos repetir: o ódio, a inveja, o ciúme, a raiva e tantos outros. Se você retribui com o mal, você sintoniza com essa faixa e começa a vibrar também nessa faixa. Quando você retribui com o bem, aí eu vou adiantar até a outra leitura, você oferece a outra face, né? Você transmuta essa energia em luz, impedindo que, que o mal se instale em mim. Então, automaticamente, eu me blindo com relação a isso. E aí vai trazendo a verdadeira saúde da alma. A gente passa a se sentir bem. Desculpa, a sua opinião, né? Então, de um ponto de vista um pouco mais profundo, o inimigo acaba sendo para a gente um instrutor, um professor daqueles bem severos, o que não é fácil lidar, né? Então, ele aponta exatamente onde ainda nós somos vulneráveis. O que precisa ser trabalhado em mim? E é nesse momento que a gente deve realizar o autoconhecimento, se perceber com essas dificuldades. Eu estou me sentindo pé da vida com fulano de tal. Porque isso deveria acontecer, e a gente são coisas do dia a dia que a gente nem percebe. E aí eu devo me perguntar, poxa, isso são sentimentos que me fazem bem? Ele merece que eu me prejudique com esse sentimento?
Então, quando eu olho por essa perspectiva, muda muita coisa. Se a ofensa dele nos machuca, é porque ainda existe orgulho a ser trabalhado em mim, né? Então, pagar o mal com o bem seria ser grato. Fala sobre a gratidão, é agradecer a oportunidade de identificar e, se possível, curar as nossas feridas internas. É isso que está mostrando. Mas normalmente a gente não olha por essa perspectiva, a gente olha pelo outro lado, de olha o que é que ele fez comigo. Isso não pode ficar desse jeito. E continua aquela coisa na cabeça vibrando. Então, quando fala para a gente mudar o pensamento, é nesse sentido. É quando a gente se depara com leituras e estudos como esse que mostram para a gente o caminho a ser seguido. É fácil? Hum. É difícil, porque fica repetindo. Mas é um trabalho constante, porque vai chegar um momento em que a gente não vai se permitir mais, de forma até automática. Então, essa vitória sobre o egoísmo, mencionada aqui, ele vai representar essa transição do homem velho, que é aquele homem instintivo, para o homem novo, o homem espiritualizado. Então, é o momento em que o espírito assume o controle dos nossos impulsos, né, do nosso corpo e de todas as nossas paixões inferiores que ainda vibramos. Então, por que que Jesus colocou o amor aos inimigos como uma condição para sermos filhos do Pai? Tem no texto isso, no texto de Mateus, né? Porque Deus não tem inimigos. Vós sois deuses. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele quer que nós sejamos também. Se ele não tem nenhum inimigo, ele não considera ninguém seu inimigo, até aqueles que não acreditam. Ele apenas aguarda o tempo do amadurecimento de cada filho, porque o filho ainda não entende, é imaturo, é uma criança espiritualizada, ainda é infantil. E foi dito também que nenhuma ovelha do seu rebanho se perderá. Vê como esse entendimento abre o nosso horizonte de entendimentos? Então, quando a gente consegue amar quem nos odeia, estamos agindo como Deus age, superando a barreira do orgulho que vai separar-nos da perfeição. Como nós entendemos que dentro da escala espírita nós estamos ainda distante dessa perfeição, nós estamos num trabalho, num processo, né? Então vamos a mais um trecho do texto, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não quis dizer por essas palavras que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com o irmão ou amigo. A ternura supõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aqueles que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao encontrar um inimigo do que um amigo. Então, aqui já diferenciou um pouco, né? Amar não é achar o erro do outro bonito, ou tornar-se íntimo de pessoas que nos querem mal. Diferente. Afastar-se do inimigo, não confiar ao inimigo não é falta de caridade, é bom senso. É relacionado da mesma forma. Então, passou aqui? Então, o texto aqui, ele menciona que não há prazer no encontro com o inimigo, porque não há comunhão de pensamentos. Eu até destaquei aqui. Isso se chama sintonia, vibração. São espíritos em faixas vibratórias diferentes, né? Que, ao se encontrarem, gera desconforto. Tem pessoas que chegam assim, eu não gosto de estar no mesmo ambiente que determinada pessoa. Eu me sinto mal. Tem gente que eu chego, dá sono, começa a abrir a boca, isso são outros motivos, podem ter também por trás disso, né? Mas tem aquela pessoa que você não se dá muito bem. Então,
Tem essa coisa, porque não é a mesma sintonia. Pode ver na trajetória das nossas vidas como pessoas chegam e saem da nossa vida. Pessoas muito queridas, muitas vezes, que estão na nossa vida há décadas, mas que, por de repente, você mudou a vibração, pronto, você bebe, tem uma sua turminha, parou de beber, mudou a vibração, aquela turma continua indo, você não vai mais. E eles se encontram com você, aí você não é mais aquele amigo que ele vai convidar para ir tomar uma, para, né? Não, então, você já está meio que descartado, você já não faz mais parte daquela turma. E aí a sua vibração muda e você automaticamente se afasta. Acontece, às vezes, muitas vezes, de forma natural isso, né? Então, a amizade também é uma troca de fluidos simpáticos, né? Que é a simpatia entre eles. Com o inimigo, a relação é diferente. Aqui coloca como uma relação de auxílio. Pagar o mal com o bem, nesse contexto, significa: se o meu inimigo tiver fome, eu lhe darei de comer. Se ele tiver sede, lhe darei de beber. Mas não preciso convidar ele para comer na mesa comigo, dentro da minha casa e confiar segredos. É diferente, né? Seguindo a leitura. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito parece difícil e impossível mesmo de se praticar, porque se crê falsamente que prescreve-lhes dar o mesmo lugar no coração. E não é isso. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimento, a razão deve diferenciá-lo segundo o caso. Então, porque está se usando aqui a mesma palavra, amar os inimigos, e não é o mesmo contexto que você amar os amigos. Então, quando a gente traz assim essa proposta que a princípio parecia ser bastante penosa, né? Aqui ganha uma outra perspectiva, que é praticamente impossível, no grau evolutivo que nós nos encontramos, né? Nós amarmos igualmente aquele que nos ama e a pessoa que nos odeia. Não é a mesma coisa, não é? Então, nós percebemos que realmente nos faltam termos para poder dimensionar esse tipo de amor. Mas nos fica claro aqui a necessidade que nós temos de não odiar e de alimentar o amor em nossos corações. Então, desculpa, o ódio é um fluido que intoxica quem o emite e tenta sufocar quem o recebe. O amor é o oxigênio que nos liberta, nos faz respirar novamente. Então, se eu respondo ao ódio com ódio, eu assimilo esse fluido do outro. Eu me torno igual a ele vibratoriamente. Então, pagar o mal com o bem é manter a nossa própria pureza, o nosso próprio equilíbrio fluídico. Não deixe o lixo mental do outro sujar a sua casa interna. Não permita. Eu lembro que o Divaldo Franco dizia: se a pessoa te oferece um presente, você pode receber ou recusar. A pessoa está te oferecendo lixo, coisa tóxica. Não, não, muito obrigado, eu não quero não. Muito obrigado. Segue em frente. Não é fácil dizer não para isso, é verdade. Então, quando Jesus diz para orar pelos aqueles que nos perseguem, ele está ensinando a emitir uma essência que ela pode, eventualmente, ali, neutralizar essa corrente malévola que vem do outro. É como se você criasse ali um campo de força, e o bem vencendo o mal pela força dessa luz, né? Então, o amigo, trazendo essa perspectiva de novo, ele ocupa um lugar de confidência, onde você conta segredos, conta coisas íntimas, né? Para a pessoa próxima. O inimigo, ele vai ocupar um lugar
no processo para desenvolver a nossa paciência. Então, ambos eles são importantes para o nosso progresso, mas de formas diferentes, não é? Então, para a gente finalizar a questão dos textos, eu acho que essa é a última, diz o seguinte: amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato com o inimigo faz bater o coração de maneira diferente do de um amigo. É não ter contra eles nem ódio, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação, é desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É estender-lhes a mão segura no caso de necessidade. É abster-se em palavras e em ações de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, é retribuir-lhes em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Nossa, aqui foi que mostrou o tamanho da montanha que a gente precisa subir. Como a gente precisa, eu vou falar por mim, então. Tanto que a gente precisa trabalhar, que eu preciso trabalhar ainda, para alcançar essa máxima do Cristo que trouxe para a gente. Então, é uma prova de fogo você alegrar com o bem que alcança o teu inimigo. Esse é o ponto mais difícil. Vencer a inveja e o desejo que o outro seja castigado pelo mal que ele fez. Se é difícil, agora eu lembrei do Leandro Carnal, que ele cita uma vez sobre os amigos. Você quer saber se o teu amigo é feliz com as tuas vitórias? Conta para ele, né, que você conquistou alguma coisa. São poucos aqueles que vão comemorar contigo. Você imagina o inimigo, né, comemorar uma vitória sua. Então, muitas vezes nós fazemos questão de que o outro também ele se sinta pequeno, que ele se sinta tá me devendo alguma coisa, como se estivesse me devendo algum favor. E isso não é amor. Quando você vai desculpar uma pessoa, de repente, numa situação que você humilha, né? Fala aqui sobre essa questão de sem intenção de humilhar. Então, muitas vezes é um orgulho disfarçado de humildade também. Então, humilhar esse agressor é uma forma refinada de vingança. Você fica ali por cima, curtindo, tá bom, eu te perdoo, uma situação assim. É difícil trabalhar essa questão do a si mesmo, né? Eu sou melhor do que você, por isso eu vou te ajudar. Tem gente que, então, claro que nenhum de nós aqui está nesse nível, né? Mas a gente procura acender uma luzinha. Então, voltando para essa questão aqui que fala sobre o ódio, ele é uma fixação mental. Quando você se abstém de palavras e ações que prejudicam o inimigo, porque vez ou outra você pode se pegar, e esse inimigo, pessoal, não é aquele inimigo declarado e que às vezes a gente, né, tem assim, são pessoas do dia a dia, que às vezes você está falando mal do outro. Você chega aqui e começa a falar, a língua vai embora, né? Fulano, tu viu? Fulano, como é que ele é? Desse jeito. É uma situação que você coloca uma vibração negativa para a pessoa e sai de você também. Então, quando a gente transforma isso, quando a gente se abstém de falar essas coisas que possam prejudicar outras pessoas, a gente está limpando o nosso campo mental dessas fixações. A gente deixa de ser o reflexo do mal no outro, porque muitas vezes o que a gente enxerga no outro são necessidades nossas de transformação. E aqui, ó, o teu coração pode bater diferente diante do inimigo, mas a tua mente deve permanecer firme no serviço do bem. Porque nós não precisamos nos sentir maus cristãos, maus espíritas, porque nós sentimos um ataque cardíaco, uma aceleração no coração quando alguém que nos feriu chega perto. É biológico, é difícil de você conseguir até controlar.
A virtude, na verdade, ela não está nessa ausência dessa sensação, mas como eu posso governar o que eu estou sentindo? Como eu consigo sentir e transformar isso? Às vezes não é no mesmo momento, mas eu vou trabalhar e depois eu vou entender. Então, enquanto o coração vem a emoção, vem o instinto, ele reage, a mente, ou seja, a vontade, o espírito, ele deve responder. A gente deve estar atento. É o famoso orar e vigiar também. Então, a gente pode fazer uma analogia aqui, por exemplo, o coração é como se fossem ondas ali que estão agitadas e a mente é o leme. O mar pode estar tempestade, todo revolto, mas a mente decide onde o barco vai. Então, eu tenho que procurar controlar esse processo, não deixar que ele aumente dentro de mim. Então, permanecer firme aqui no serviço do bem significa que, independentemente do que eu sinto, eu escolho, né? E que eu faço também, né? Exatamente, deixa eu tentar recolocar aqui. Independentemente do que eu posso sentir, eu posso escolher exatamente as minhas ações também. São escolhas que a gente pode fazer. Então, eu sinto o golpe, mas eu não revido, né? Eu decido, eu sinto a mágoa, mas eu oro pelo outro. Então, é basicamente esse pensamento. Bem, regozijar-se com o sucesso de quem nos feriu é o diploma da maturidade do espírito imortal, né? Quando alguém fere a gente se sente diminuído, o ego machucado. Então, a reação natural do homem velho, que ainda existe em nós, quando eu falo homem velho, é de maneira geral, como Carl Gustavo Jung trazia para a gente, né? Então, é desejar que a outra pessoa também caia, né? Para que, de certa forma, essa, essa balança fique equilibrada. Eu não vou ficar por baixo. Fulano, eu tenho que rebaixar o outro, senão ele vai ficar por cima de mim. É mais ou menos assim. Então, é um sentimento de vingança disfarçado. Muitas vezes nós dizemos que perdoamos, mas nós sentimos ali um alívio, uma sensação boa quando o inimigo fracassa, quando ele não se dá bem. Aí, tá vendo? Falei, Deus está vendo. E a gente ainda pede para Deus castigar também, muitas vezes, né? Então, é ter realmente cuidado com esses sentimentos. E quando chega essa maturidade, é quando a gente fica feliz pelo sucesso de quem nos feriu. Você vê o cara triunfando, a pessoa está bem, você, pô, vai em frente. Porque quando a gente olha com a visão de que é um irmão nosso de caminhada também, que se equivocou e que precisa de se reparar, tem que ficar feliz quando ele está bem também. E isso é uma coisa que nós precisamos trabalhar, né? Então, eu falo mais uma vez aqui para a gente trazer. Deixa eu ver aqui o nosso tempo, nós temos 5 minutinhos, né? Então, vamos lá. Vamos refletir aqui da seguinte forma. Se nós soubéssemos que esse nosso inimigo ganhou na loteria, hoje, por exemplo, a gente ficaria feliz? Só pensar na pessoa assim, "Ê!" É igual a pessoa quando está assistindo um jogo de futebol que o narrador torce pro time, né? Assim, gol, quando o outro faz o gol, gol da Alemanha, né? Quando é do Brasil, é aquela vibração toda, né? Então, poxa, que bom que ele conseguiu, né? Aquela alegria verdadeira. Então, vai chegar um tempo em que a gente vai comemorar. Se alguns já comemoram, que bom. A gente já conseguiu evoluir o suficiente para receber esse diploma, né, dessa maturidade. Então, nós vamos substituindo, porque ele, né, por uma coisa assim, que bom que também ele conseguiu. Tá? E muda tudo, então, essa história. Então, aqui, para a gente poder caminhar para os finalmente, né, nós vamos encontrar 3 níveis de perdão. Pelo menos eu trouxe aqui nessa perspectiva de hoje, né? A primeira é o nível do dever. Eu não vou retribuir o mal, mas ainda fico triste com o teu sucesso.
Acontece, né? Não vou prejudicar, mas eu ainda fico triste. Não queria que esse cara se desse bem, não. E aí vem um outro nível, o da paz. Eu já não me importo com o que te acontece. Tanto faz, você está bem, como não, tá tudo certo. E aí vem um outro nível, que é o da maturidade. Eu rezo para que tenha sucesso, porque entendo que quanto mais feliz e iluminado tu fores, menos dor causarás ao mundo. Eu alegro-me com a tua luz, porque a tua luz não apaga a minha. E isso é uma coisa bastante interessante falar sobre a luz de cada um. Porque quando fala-se de inveja, a gente estava comentando outro dia, as pessoas não têm inveja, geralmente, do que a gente tem, é do que a gente é da luz que a gente vibra. Pessoas com muito mais condições, às vezes financeiras, poder aquisitivo, têm inveja de pessoas que não têm nada, porque elas têm uma luz própria. Isso incomoda, que a pessoa não consegue ainda ser. Então, esse nível de maturidade aqui que está sendo proposto é o momento onde a moral deixa de ser um esforço de vontade para se tornar um estado pleno do ser. Se torna uma questão automática. No contexto aqui de amar os vossos inimigos, a essa maturidade aqui é essa transição da resistência do bem, na verdade, da resistência do mal para a plenitude do bem. É um avanço, é um degrau enorme que a gente alcança no nosso processo evolutivo. Então, esse espírito maduro aqui, ele já compreende a lei de causa e efeito na sua forma mais profunda. Ele sabe que não deve semear sementes ruins, porque vai colher depois. Já entendeu, né? Então, quem fere está, na verdade, criando débito para consigo mesmo, diante da vida. Em vez de se sentir vítima, o espírito maduro, ele sente compaixão, porque ele entende que o outro é uma doente, é uma pessoa doente, precisando de ajuda, de tratamento, é ignorante com relação às leis divinas, né? Porque o mal, ele é um estágio de inconsciência que todos nós passamos. E a maturidade é o despertar dela, quando a consciência desperta. Então, é, vamos lá. Falar mais uma vez, para a gente finalizar. O nosso lado primitivo, que é o nosso lado sombra, ele nutre, muitas vezes, esse desejo de justiça punitiva, querendo ver aquele que nos maltratou sofrendo. E quando o espírito ele se alegra com o sucesso do inimigo, ele prova que a sua luz interior já não depende mais de nenhum tipo de obscuridade do outro. Ele entende que se o inimigo prospera e se ele é feliz, ele tem mais possibilidade de se tornar uma pessoa melhor. Quanto mais pessoas melhores no mundo, é o mundo que a gente está esperando. É um mundo melhor. Então, o espírito feliz, ó, essa frase é interessante. O espírito feliz, ele raramente ou ele simplesmente não fere ninguém. Se a pessoa está feliz, eu não tenho motivo para prejudicar ninguém, eu estou feliz. Então, é a dor, é o vazio que gera a agressividade. E a pessoa que vem dessa forma é porque ela está se sentindo vazia. Ela é infeliz. Ela não está bem. Então, quando a gente atinge essa maturidade, a gente aceita essas ofensas como um teste de resistência moral. O inimigo passa a ser visto como um personal trainer da alma, né, Zão? É exatamente assim, ele vai treinar a gente. Então, ele exercita a nossa paciência, a humildade e o perdão. Não tem como eu exercitar isso se não tiver quem me teste. Ah, eu preciso ter paciência, por quê? Se eu estou impaciente com nada, não preciso mais desenvolver. Não preciso mais desenvolver o amor, nem perdão, porque ninguém me magoa, eu não sinto mágoa de ninguém. Então, esse diploma que a gente está vendo na mão dele aqui, ele é entregue quando você olha para trás e percebe que aquele que te feriu foi o responsável por te fazer crescer e a buscar a Deus, mais ainda. Então, pessoal, essa era a reflexão que a gente trouxe para hoje, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, que essa mensagem de alguma forma possa ter tocado a gente, como também me tocou,
para que a gente possa refletir mais e crescer juntos, né? Estamos na caminhada todos nós juntos, né? Um abraço a todos de casa e a todos aqui.